Obrigado, Deus da justiça, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, meu Pai. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus maravilhoso. Tu és um Deus eterno, um Deus bondoso. Sim, meu Pai. Continua, meu Então, primeira coisa, estudem a Bíblia, leia, procure adquirir conhecimento, mas não fique pensando que isso é o mais importante. Se encher de conhecimento intelectual das Escrituras e esquecer do caráter com Deus, esquecer do caráter de Deus. Eu estive em 2012 na Índia, fomos lá numa viagem missionária. Aí me convidaram para pregar num seminário. Tinha, parece que, quase 300 alunos. Entre homens e mulheres, quase 300. Eu dei uma mensagem lá, uma mensagem falando sobre o caráter, enfim. Aí acabou a reunião, o pastor falou, uma aluna veio e falou, olha, precisava muito, porque aqui dentro do seminário é uma confusão danada. Ninguém se entende aqui, é uma disputa danada, é um querendo passar por cima do outro. Eles estavam dentro do seminário e um atropelando o outro. Brigas, discussões, desentendimento, mas estavam lá se enchendo de conhecimento. Então, você tem que conhecer, mas você não pode esquecer. O que é o mais importante? O mais importante é você andar com Deus, ter uma vida de comunhão com Deus, caminhar de acordo com Deus. Amém? Deixe-me ler duas passagens, se der tempo, por favor. A primeira, Êxodo 17, para falar do espiritual. Êxodo 17, por favor. Versículo 8. Isso é um ensinamento muito forte, muito importante para nós. Encontraram? Posso ler? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, Moisés falou com Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Então, os amalequitas, olha um pouquinho para mim, para você entender, os amalequitas se levantaram contra Israel. Era uma guerra física, mas sempre por trás das guerras físicas havia o aspecto espiritual. O diabo usava os inimigos para tentar destruir o povo de Deus. Então o que fez Moisés? Deu uma ordem para Josué. Vai lá, escolhe homens capazes. O que esses homens iam fazer? Esses homens iam travar a guerra física, espada contra espada. Então escolhe homens capazes e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos, disse Moisés. Então Josué vai batalhar espada contra espada. Mas a vitória maior não ia vir da espada, ela vem do espiritual. Moisés falou, eu vou subir o monte, e o cajado de Deus estará na minha mão. Diz a Bíblia, Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram o alto da colina. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Então, imagine, olhe para mim, para você entender. Ninguém está dormindo aí não, né? Não. Moisés estava lá no monte, a guerra acontecia lá embaixo. Quando Moisés levantava as mãos, o cajado e as mãos, Israel lá embaixo prevalecia. Porque quando ele levantava as mãos, ele estava mostrando dependência para com Deus. O poder de Deus vinha e Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, prevaleciam os amalequitas. Então,
quando Moisés levantava as mãos, olha para mim, por favor. Quando Moisés levantava as mãos, tá bom, obrigado. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Aí Moisés se cansava e abaixava as mãos. Aí os inimigos tomavam força e prevalecia. Por quê? Porque quando ele levantava as mãos, ele estava mostrando dependência para com Deus e uso da autoridade espiritual. Aí o poder de Deus vinha e Israel prevalecia. Quando Moisés cansava e abaixava as mãos, esse fluxo do poder de Deus parava. Os inimigos pegavam força. E aí a coisa ficou assim, Israel vencia, perdia, vencia, perdia. Aí Moisés usou a sabedoria e disse assim, vou repetir, versículo 11, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, e o colocaram debaixo dele. Os homens que estavam com Moisés pegaram uma pedra, botaram lá, Moisés sentou nela e os dois ficavam segurando as mãos dele para cima. Sabedoria. E diz a Bíblia que colocaram debaixo dele para que nela ele se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou o exército amalequita ao fio da espada. Isso ficou na Bíblia como exemplo para nós. Tinha que ter uma guerra física, porque se tratava de inimigos físicos. Mas por trás dos inimigos físicos havia os inimigos espirituais, o diabo, os demônios. Então Moisés foi fazer a parte espiritual e Josué foi fazer a parte física. O que deu a vitória? Foi a parte espiritual. As mãos de Moisés levantadas fez com que o poder de Deus prevalecesse. E assim eles venceram os inimigos. E isso é uma lição para nós. Então, na obra de Deus, que fazer uma série de coisas que é físico. Você tem que cuidar da igreja, você tem que fazer uma série de coisas fisicamente falando. Mas o que vai dar a vitória é o poder de Deus. Não adianta só trabalhar. Muitos pastores se cansam, né? Muitos pastores têm pouco tempo para orar, para se envolver com Deus, para ouvir a voz de Deus. Eles ficam só puxando espum, trabalhando duro. E muitas das vezes o trabalho não é abençoado como deveria. Por quê? Porque falta o principal. Então a obra de Deus não é só física. Não é só ir lá pregar, evangelizar, organizar as coisas. A obra de Deus, ela tem que ser conduzida, acima de tudo, pelo lado espiritual. Tá certo? Tem muitas dificuldade de acesso para ir no lugar, dificuldade de transporte, tem as dificuldades financeiras. A maioria dos pastores tem que trabalhar fora, né? Tem que ter um emprego fora. O pastor já tem um desgaste muito grande por causa das dificuldades. Se o pastor tiver sabedoria e entender isso aqui, falar assim, eu preciso trabalhar, tem coisas que a gente tem que fazer, é físico, nós temos que fazer, mas o que vai me trazer a vitória, acima de tudo, é o poder de Deus. Então eu vou separar todo dia 20 minutos para orar. É eu e Deus, no mínimo 20 minutos. Vou falar com Deus, vou buscar a direção de Deus, eu vou me envolver com Deus. Se fizesse isso, ia obter maiores vitórias, mas muitos não fazem. Fica só correndo de um lado para o outro, corre de um lado para o outro, corre de um lado para o outro. Então, isso aqui é uma lição extraordinária. Quando Moisés
levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, os inimigos prevaleciam. Então, a obra de Deus não pode ser feita na nossa força, braço. Vai na minha força. Não. Tudo que você fizer, você tem que fazer da melhor maneira possível. Fazer de coração. Fazer com fidelidade. Fazer o melhor. O que Deus coloca na nossa mão, a gente tem que fazer o melhor. Lá no Brasil, eu sou líder da igreja, meus filhos trabalham comigo, no mesmo lugar. Meus filhos, minha esposa é pastora, eles são casados, as minhas noras trabalhamos todos juntos lá. Eu chego na igreja 15 para as 6 da manhã, quase todo dia. Mas eu vou para orar. Eu vou primeiro do que todos eles. Chego cedo, vou orar, vou falar com Deus, pedir a direção de Deus. Lá pelas 7, 7h30, é que eu tenho que começar a trabalhar. Mas eu vou para orar, até no sábado, mesmo que não tenha nada para fazer. Eu vou para orar. Oração, buscar a direção de Deus. Se você trabalhar sem isso, você vai se cansar. Primeiro que já tem muitas dificuldades, já tem um desgaste físico por um monte de coisa. Você vai desanimar, você vai se cansar fisicamente, você não vai ter inspiração, você não vai ter muita direção e o diabo, e muitas vezes, ele vai prevalecer. Por quê? Porque você está só puxando espada, só puxando espada. Então, não é só puxar espada. O puxar espada representa o trabalho físico. O que Deus bota na mão, tenha zelo, faça da melhor maneira possível. Não seja preguiçoso, acomodado. Mas você ter zelo, fazer as coisas com empenho da melhor maneira possível, não significa você ficar trabalhando na força do teu braço. Não é isso que eu estou falando. Então, a obra, você planta, fulano rega, quem dá o crescimento é Deus. Então, nada mais importante do que o pastor procurar comunhão com Deus, orar, se relacionar com Deus, para que o trabalho dele seja abençoado. E aí, no Brasil, poucos lugares os pastores têm as dificuldades que tem aqui. Muito difícil, só se for lá para dentro da Amazônia, lá para a floresta, alguns lugares. No geral, se o pastor não, muitos têm carro, se não tiver carro, o carro da igreja tem transporte, tem metrô, tem ônibus. Dificilmente o pastor vai ficar andando a pé não sei quanto tempo, difícil. Ele não vai ter essas dificuldades aqui. Só que ainda assim, tem pastores que eles se acomodam para orar, para buscar a Deus, para ter comunhão com Deus, para ter direção de Deus. E às vezes também cai no mesmo erro de ficar só trabalhando na força do braço. E aqui na África nem se diga, porque as dificuldades são maiores. Dificuldade para se locomover, é distância, anda a pé, às vezes tem que trabalhar fora. Você tem que fazer um esforço grande, você tem que se disciplinar, Eu preciso, pelo menos 20 minutos todo dia, no mínimo 20 minutos com Deus. É você e Deus, é o pastor e Deus. Não é reunião, não é culto. É ele orar, é ele procurar ter a direção de Deus, é ele procurar ter comunhão com Deus, porque isso vai ser importante. Quando Moisés levantava as mãos, ele estava demonstrando dependência para com Deus. E ele também estava fazendo uso da sua autoridade espiritual. Aí o poder de Deus vinha. E os inimigos não prevaleciam. Então é importante sempre lembrar essas duas coisas. Não é ficar se enchendo só do conhecimento. Eu só vou aprender aqui a Bíblia como se eu estivesse aprendendo física, matemática. Entra aqui,
Não é a mesma coisa. Isso aqui é espiritual. Você tem que ler, você tem que aprender, você tem que estudar, mas isso tem que ser acompanhado de uma vida com Deus, de espiritualidade. Porque se você vê as igrejas onde estão saindo as piores doutrinas do diabo, as piores heresias, são igrejas que se fala mais, são igrejas que têm um conhecimento grande, igrejas que estão lá cheias de teólogos, e no entanto eles estão casando pessoas do mesmo sexo, consagrando gente homossexual no ministério, lésbica no ministério. O conhecimento que eles têm não impediu o diabo de entrar, não impediu deles caírem espiritualmente. Então não adianta só conhecimento, você tem que conhecer, estuda, leia, mas não esqueça da vida com Deus e da espiritualidade que você tem que ter para viver a palavra de Deus. Aí sim, aí você vai, esse conhecimento vai valer a pena. Sem isso não adianta.